A Palavra de Deus. Meu prezado amigo, minha amiga, a nossa reflexão nesta manhã terá como título o seguinte: Vencendo dificuldades com Jesus. E está baseado na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, apenas 2 versículos, onde ele diz, na discorrência do assunto: tanto sei eu estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de necessidade. Eu tudo posso fazer naquele que me fortalece. Então nós vamos falar sobre esse assunto, iniciando sobre o fato, dizendo que o escritor sagrado João registra as palavras preciosas do Senhor Jesus, transmitidas aos seus apóstolos, estendendo-as a todos os seus discípulos, até o advento da sua segunda vinda, estimulando-os a suportarem as dificuldades e os dias difíceis que viriam àqueles que se dispusessem a segui-lo, dizendo: eu digo isto para que, por vocês estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Disse mais Jesus: todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim, esse será salvo. Por este quadro preocupante, os nossos antecessores passaram, porém, no curso de sua caminhada, ao lado do Senhor Jesus. Todos eles souberam sustentar a firmeza da fé em Cristo e venceram a batalha com a ajuda de Deus, porque à frente de todas as demandas estava presente, como continua, o Senhor Jesus Cristo, vencedor espiritual em todas as demandas. Algo que nos fascina na personalidade de Jesus é a sua franqueza, unida ao seu amor àqueles que se dispuseram a segui-lo neste mundo. Como dono de todas as riquezas existentes na natureza, que ele mesmo criou como Deus Filho, diz a palavra de Deus que nada do que foi feito em favor do ser humano, sem ele, Jesus, nada se fez. Assim nos afirma a palavra de Deus. Vamos lembrar a caminhada do povo hebreu lá no Antigo Testamento, após a sua saída da escravidão egípcia, rumando o deserto afora, em direção da terra prometida por Deus a Abraão. Tremendas dificuldades lhe sobrevieram, umas demandadas da própria natureza, outras criadas pelos povos adversários, que não cessavam de reagir à passagem do povo de Deus por suas cercanias, tentando destruí-lo em direção de sua terra, onde iria se estabelecer. As lutas e dificuldades foram incontáveis, porém, algo maravilhoso sempre aconteceu. Deus não desprezou o seu povo por um só instante, senão, veja-se, o deserto é escaldante, é imprevisível, porém, a nação nômade não sofria a crueldade de tal situação, porque Deus, o Senhor, providenciou uma coluna de nuvem que ia à frente, não só para protegê-lo, como também para mostrar o caminho até o seu destino final. Em vindo à noite, o mesmo Deus da providência a transformava em uma coluna de fogo, prevenindo e alertando contra os perigos noturnos, expulsando todas as trevas com as suas tremendas surpresas, tais como a presença de povos inimigos ou a presença de animais carnívoros, fazendo cumprir-se a sua poderosa palavra quando afirma que o anjo do Senhor se acampa em redor daqueles que o temem para os livrar ou para os guardar de todos e quaisquer perigos. Uma diferença absoluta entre nós e aquele que nos faz a promessa está em que a sua palavra
é a palavra do absoluto Rei de todo o universo, como seu Criador, como seu mantenedor, e nós, como beneficiados, usufruímos das suas bênçãos. Quanta graça derramada sobre nós! Surge-nos então a pergunta: seremos nós merecedores de tão grandiosas bênçãos? Que méritos poderíamos apresentar diante de Deus, capazes de sensibilizar o seu bondoso coração? De nossa parte, temos apresentado a Ele vidas realmente tortas, desajustadas espiritualmente. Testemunha-nos o apóstolo Paulo quando desabafa contra si mesmo, dizendo: eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se eu faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei de Deus diz aquilo que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isto, mas o pecado que vive dentro de mim é quem o faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? É o brado do apóstolo Paulo. Caro amigo, porventura você já conheceu tanta sinceridade partida do coração humano? Você sabe de onde vem tanta disposição? Vem de um coração sensibilizado, transformado, restaurado do mundo da miséria e de pecados pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, que limpa o coração, limpa a consciência do pecador arrependido diante de Deus. Em outra oportunidade, a mesma Escritura Sagrada leva-nos a cantar e enaltecer o poder indescritível e indiscutível do nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, em quem nós cremos e que nos dá também não só a proteção física, mas, sobretudo, a proteção espiritual, abençoando-nos, como fez com todos os seus servos, através da história, com fatos incontestáveis, inclusive ocorrências em nossos dias, prova inarredável de que o nosso Deus está e continua bastante vivo. Se o próprio Senhor Jesus, quando entre nós sofreu as mais terríveis incompreensões e perseguições, inclusive tombando fisicamente na pior delas, tendo a sua pessoa como alvo, entregando-se voluntariamente em sacrifício por nós, que poderemos esperar da ação do inimigo e quem somos nós neste enfrentamento se não tivermos a graça e a misericórdia de Deus em nosso favor a cada instante do nosso viver. Nesta circunstância, e sabendo que Deus coloca os seus anjos em favor e proteção daqueles que o servem, verdadeiramente os que são do Senhor, são filhos do Senhor, muitas investidas continuam acontecendo na vida de servos de Deus. Porém, todos são guardados por Ele contra a ação do maligno. Meu caro amigo, quantas vezes estamos expostos a perigos de morte ou enfrentando enfermidades terríveis, das quais fomos poupados, ou de terríveis acidentes a que estamos também sujeitos, e deles, do mesmo modo, fomos preservados, quem sabe, porque na hora do sinistro acontecer, nós clamamos pela proteção divina e, de modo inexplicável, sobrevivemos para contar a história, e hoje muitos nem se lembram de que essa vitória foi o Deus apelado quem nos concedeu. Muitas experiências pessoais ou não poderiam ser somadas, conhecidas de cada um de nós, de cada telespectador, mas certeza temos, e ninguém, sem exceção, tem passado ou passará por este mundo sem enfrentá-las, além do sofrimento, além de vexames e decepções, tristezas e muitas outras situações.
diante desta realidade, certos estejamos de que, tendo Jesus ao nosso lado, entreguemos-lhe toda a nossa carga pesada de problemas, na segura convicção de que não a carregaremos sozinhos, porque nos faltam forças para tanto. Porém, aquele que pode todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o campeão como carregador de cargas de pecados que cometemos, venha em nosso favor, venha em nosso socorro e nos alivia desse fardo tão pesado. Por mais avolumados que sejam as nossas cargas pecaminosas, Jesus as carregou. Sim, as carregou até o sacrifício da cruz, selando-as com a sua morte. Morte que não foi uma derrota, mas sim o eterno grito de vitória para todos nós, porque o que ele disse e prometeu teve o seu cumprimento ipsis literis e ipsis verbis. Ele prometeu e cumpriu, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nesta palavra de Deus? Deus encarnado? Com essa palavra, Jesus destruiu a incredulidade presente no coração de Marta e Maria, ambas irmãs de Lázaro, família muito amiga, família hospedeira de Jesus, pranteantes elas da morte do irmão. A tese de Jesus, acima anunciada às irmãs enlutadas, prevaleceu com a volta do irmão querido, até então morto, porém agora, graças ao Deus, ressuscitado por Jesus. Dificuldades, meu amigo, existem nas nossas vidas para todos aqueles que desejam seguir o Senhor Jesus. E Jesus não enganou e nem iludiu a quem o quisesse seguir. Ele disse: no mundo vocês vão sofrer tribulações, vão sofrer aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Em Cristo e com Cristo ao nosso lado, ainda que as dificuldades sejam muitas e sejam cruéis, seremos mais do que vencedores. Esta vitória somente será alcançada aos pés de Jesus. Que Deus o abençoe, meu amigo. A palavra de Deus.